Cadê? A nossa câmera tá ativando ali. Pronto, apareceu aqui. Deixa eu diminuir ela um pouquinho aqui. Ótimo. Vamos lá. Sejam bem-vindos a todos à nossa aula módulo 3, Código Disciplinar. Ok, pessoal? Iniciando a nossa aula em 3, 2, 1. Sejam todos muito bem-vindos à Polícia Militar 2021, né? O concurso. Meninas, é possível, aonde vocês quiserem estar, vocês alcançarem os sonhos. Não existe limite, ok? Acreditem em vocês. Aos testosterona, ou também para as meninas, né? Próxima selfie que vocês tirar vai ser aí, ó. Pela viseira do capacete, né? Pelo reflexo da lente do capacete no raio, né? Rondas de ações intensivas e ostensivas. Sonhe, mas sonhe alto, você nunca irá além dos seus sonhos. Sejam todos muito bem-vindos à aula 3 do Código Disciplinar. E hoje nós vamos ver manifestação disciplinar, ordens obscuras, responsabilidade, transgressão disciplinar. Eita, que hoje a aula é boa, menino. Tem coisa aqui para a gente falar. Lembrando que daquilo que não cair, né, a gente dá uma passada aí para frente, tá certo? Para a gente não perder tempo, ok? Atenção, iniciando em 3, 2, 1. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para... Exatamente aqui, ótimo. A disciplina militar é o exato cumprimento dos deveres do militar estadual, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamento, normas, ordens por parte de todos e cada integrante da corporação militar. A gente viu lá, né? Ó, dever, acatamento integral de lei, normas, ordens, não é isso? Então isso aí a gente já viu o conceito de disciplina. Show de bola, vamos para frente. São manifestações de disciplina, a observância rigorosa prescritas em leis, regulamento, obediência, ordem, emprego de energia, correção de atitude, manifestações espontâneas, colaboração espontânea, disciplina coletiva. Tudo aquilo que eu falei, pessoal, que for que for em relação à obediência à lei, observância a regulamento, a normas, decretos, etc., cumprir, ele está se referindo à manifestação de disciplina. Então, cuidado para, na prova, ele não vem colocando isso aí como uma hierarquia e etc., que não tem nada a ver, tá? Camaradagem, tá tranquilo, vamos para frente. Civilidade também. Cumprindo as ordens legais. As ordens legais devem ser prontamente acatadas e executadas, cabendo inteira a responsabilidade à autoridade que as determinar. Ótimo. Quando a ordem parecer obscura, o subordinado ao recebê-la poderá solicitar os esclarecimentos necessários sejam oferecidos de maneira formal, ou seja, por escrito, tá, pessoal? Ordem ilegal não se executa. Se a ordem parecer obscura, né, não tiver um nexo de causalidade ali, o militar pode requerer, né, ao seu comandante que possa passar essa ordem de uma maneira formal, ou seja, por escrito, um documento, ok? Responsabilidade cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo abuso ou excesso que cometer, salvo se o fato é cometido sob coação irresistível ou sob estreita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, quando, né, só será punível o autor da coação ou da ordem. Ok, pessoal? Se a ordem é legal e o executante, né, o policial militar que está executando a ordem, ele exceder, passar dos limites, ou seja, era um mandado de busca e apreensão. O mandado de busca e apreensão era para entrar na residência e apreender ou drogas ou armas, né, de acordo com o teor do mandado de busca e apreensão, ou a própria pessoa em si,
se fosse um fugitivo e etc. Tal. Só que na ocasião, o profissional de segurança, o policial militar lá, ele adentrou cumprindo a ordem, né? Manifestamente legal, etc. Só que em vez dele só pegar a droga e prender o cidadão lá, que estava cometendo crime, né, do tráfico, etc., ele simplesmente tocou fogo nas coisas do cidadão, né? Possível cidadão, que ninguém pode chamar mal, enfim. Quebrou a casa dele todinha, quebrou as portas, tocou fogo na televisão, tocou fogo, foi em tudo. Esse excesso cabe ao executante. A ordem era legal, mas houve um excesso, ok? Quando a ordem, né, for sob coação irresistível, aí quem responde é o mandante, ok, pessoal? Beleza? Quando tiver a ordem for legal, mas o excesso que ele praticar for sob uma coação irresistível, o que acontece? O mandante é que responde pela ordem. Show de bola. Para frente. Violação dos valores e deveres, a ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina militar, constituindo infração administrativa, penal, civil ou isolada ou cumulativa, administrativa, penal, olha aí, civil, isolada ou cumulativa, pessoal. Quer dizer, ou essa ou aquela, né? Ou cumulativa. Como é isso, Acla? O militar, vamos supor que ele estava andando na viatura num dia chuvoso, né? E sem os devidos cuidados, ele ultrapassa um sinal de trânsito, tá? Numa ocorrência e passa num fotossensor acima da máxima permitida para o local, acima de 50%. Que, se não me falha a memória, dá até suspensão do direito de dirigir. Acima de 50% da máxima permitida para o local. Então vamos lá. Mas o policial militar, ele conduzindo a viatura, ele não pode ultrapassar o sinal vermelho? Calma. O Código de Trânsito, que é uma lei federal, ele diz o seguinte: em prestação de serviço de socorro de urgência ou de emergência, né, ele pode, né, parar, estacionar ou transitar, contudo, com os devidos cuidados que a via requer. Então você pode passar no sinal vermelho? Sim, só que você vai com os devidos cuidados. Por quê? Porque se está vermelho para você, obrigatoriamente, lógico, teria que parar. E os demais veículos estão passando. Então você tem que se tornar visto para que os outros veículos vão parando e você vai aos poucos, né, para atravessar a via. Não é porque está vermelho para mim, eu estou numa ocorrência, ligo a sirene, taco os peitos no meio do mundo, acontece uns acidentes aí, não é o Estado, não, quem vai responder é você. Ok? Lá na frente a gente vai ver que vai ser na modalidade ali imprudência ou uma negligência. Não é o caso da aula agora. Mas vamos lá. Aí o militar ultrapassou o sinal vermelho. Não aconteceu um acidente, mas ele passou no fotossensor lá acima da máxima permitida para o local em até 50%. E a ocorrência era simplesmente um atendimento de ocorrência de perturbação do sossego alheio. Ok? Então, ele cometeu uma infração de trânsito, vai cometer uma transgressão disciplinar, que é não observância às leis, etc. Tal. E também o veículo, né, por ocasião, o veículo ele veio a passar numa poça d'água lá, fez aquaplanagem no asfalto devido à velocidade, e ele colheu lá um transeunte, colheu uma criança que estava nas margens da rodovia, né? Então, de certa forma, a criança veio a óbito. Então, o que acontece? Eu estou citando uma situação bem inusitada, pessoal, para vocês terem mais ou menos uma noção. Então, ele cometeu uma infração administrativa, vai ser processado e julgado, né, na esfera administrativa, na esfera penal pelo homicídio doloso e na esfera civil a questão lá da infração de trânsito. Essas situações elas podem ser isoladas ou cumulativas uma com a outra. Lembrando que uma não depende do resultado da outra para ser efetivada a sanção, né, ou a punição, ou absolvida. Uma não depende da outra, tá, pessoal? Elas são isoladas ou cumulativas, ok? Vamos para frente.
O militar do Estado é responsável pelas decisões, pela não observância e exação, tá tranquilo, vamos para frente. Responsabilidade solidária, né? O superior hierárquico responderá solidariamente na esfera administrativa e disciplinar, incorrendo nas mesmas sanções da transgressão praticada por seu subordinado. Quando presenciar o cometimento da transgressão, deixando de atuar para fazê-la cessar imediatamente. Aí tá claro, não requer tanta explicação. Concorrer direta por ação ou omissão para o cometimento da transgressão, mesmo não estando presente no local. Ele sabia, mas pela ação ou omissão dele, o fato ainda se consumou e ele poderia fazer e deixou de fazer aquilo que deveria ser feito. Ok, pessoal? Tá tranquilo, vamos adiante. A violação da disciplina militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem cometer. Se o fato lá foi cometido pelo soldado, né, a transgressão vai ser julgada, etc. Aí ele diz o seguinte, será tão mais grave quanto maior o grau hierárquico. E o mesmo fato lá foi presenciado e, de certa forma, cometido também por um tenente. Então, quanto maior o grau hierárquico, maior será, vamos dizer assim, a responsabilização da ação ou da omissão do militar estadual, ok? Controladoria Geral de Disciplina, nós vamos ver, tanto que eu nem vou mencionar muito, ela não vai ter uma lei específica, lei número 98, se não me engano, não é isso? Que vai falar dela, ok? Então nós não vamos nem mencionar ela aqui não. Tá certo, pessoal? Instalação de sindicância, excepcionalmente, portaria do secretário de Segurança poderá autorizar as corporações militares do Estado a instaurarem, a realizar a sindicância de que trata o inciso deste artigo, competindo à corregedoria. A corregedoria nem existe mais. Eu acho que isso aqui está até revogado, não está não, pessoal? Parágrafo 5º. Corregedoria não existe mais, ok, pessoal? Agora é controladoria. Ok? Controladoria. Transgressão disciplinar, conceito, é infração administrativa, pessoal. Peguem esse bizu aqui, ó. Transgressão disciplinar é a infração administrativa, caracterizada pela violação dos deveres militares, culminando ao infrator sanções previstas neste Código, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, porque eu acabei de explicar que em uma única ação ele pode cometer várias outras ações e alcançar outras esferas, né? Vamos dizer assim, outras esferas e processuais, tá ok? Transgressões disciplinares compreendem toda ação ou omissão contrária à disciplina militar, tá tranquilo, vamos para frente. Todas as ações ou omissões não especificadas no artigo seguinte. Ok? Classificação das transgressões. Transgressões classificadas como grave desde que venham a ser. Peguem esse bizu, pessoal. Na lei não vai estar dessa forma. Essa esquematização que eu fiz aqui foi para ajudar vocês. Atentatória aos poderes constituídos, às instituições ao Estado, ou seja, um ato contra a soberania do Estado, né? Aí eu coloquei aqui algo que possa se referir para a gente ter um norte, né? O que seria? O que poderia ser? Exemplo, comparecer ou tomar parte de movimento reivindicatório no qual os participantes portem qualquer tipo de armamento ou participar de greve. Ok, pessoal? Isso aqui seria uma ação atentatória aos poderes constituídos, às instituições, que seria executivo, legislativo e judiciário, ou a própria soberania do Estado em si. Aí ele diz o seguinte, pessoal, comparecer ou tomar parte de movimento reivindicatório, olha aí, ó, tomar parte de movimento reivindicatório, tá? No qual os participantes portem qualquer tipo de armamento ou participe de greve. Aí esse ou já é uma outra situação. Aqui é o movimento reivindicatório, tá? Portem qualquer tipo de armamento. O pessoal lá tá com pedaço de pau, foice, enxada, pedra, espetinho de churrasco na mão. Serve como arma? Serve. Não necessariamente tem que ser arma. Perdão. Não necessariamente tem que ser arma de fogo, tá, pessoal? Isso aqui. Então, cuidado se na questão vier cobrando que tem que ser arma de fogo, né? Que portem arma de fogo e tal. Não, não, não. Qualquer tipo de arma, ok? Ou participar de greve. Participar de greve.
o militar estadual ele não pode participar de greve da categoria dele, nem de categoria de outros. Ah, mas a esposa é professora, aí tá lá todo mundo participando lá da greve, aí ele, para não deixar a mulher sozinha, com medo da mulher ser e tal, aí ele vai junto. E aí, pessoal? Ele vai ser enquadrado nesse artigo, sim ou não? Sim, ele não pode participar, tomar parte de movimento reivindicatório. Ele não fala de movimento reivindicatório de natureza militar, ele não está falando na questão, na letra da lei, ele está dizendo na questão de movimento reivindicatório, vírgula, nos quais o participante porta em qualquer tipo de armamento ou participar de greve. Ele não está se dizendo aqui que esse movimento reivindicatório ou a greve tem que ser de natureza militar. Não, ok? Então atentem para esse detalhe também, tá? Não necessariamente que o movimento reivindicatório ou essa greve que ele participar ou tomar parte dela tem que ser de natureza militar, ok? Se for de natureza militar, aí é que não pode mesmo. Atentatório aos direitos humanos fundamentais. Qual seria uma ação, né? Lembrando que as infrações graves elas foram transcritas, né? Ou seja, redigidas com atenção nesses 3 itens que nós vamos ler agora. Deixar de providenciar para que seja garantida a integridade física das pessoas que prendeu ou detiver. Aí coloquei um outro aqui também, ó. Agredir física, moral ou psicologicamente presos sob sua guarda ou permitir que outros o façam. Então isso aqui seria o quê? Esse tipo de ação aqui. O caba prendeu lá e meteu-lhe a sola no preso, ou então prendeu o caba. O caba tinha cometido um crime, sei lá, de um assédio a uma criança no interior, né? Não vê o fato consumar, mas cometeu o assédio. Se a população, né, aclamada pelo sentimento de revolta, o preso estava lá do lado da viatura e a população começa a rebolar pedra no preso, pau, e tá aquela esculhambação e o policial vê a situação e não faz nada para impedir, né? E ele já estando sob a responsabilidade da guarnição, entra nessa aqui, ó, uma ação atentatória aos direitos humanos fundamentais, tá, pessoal? Direito de natureza desonrosa, ingerir bebida alcoólica quando em serviço ou apresentar-se alcoolizado para prestá-lo. Ingerir bebida alcoólica quando em serviço ou apresentar-se alcoolizado para prestá-lo. Então, seria de natureza desonrosa, grave, todas elas são graves, tá, pessoal? Aí a gente pode dizer o seguinte, é correto afirmar que o militar estiver alcoolizado em serviço, comete infração de natureza grave? É uma questão maldosa. Muito provavelmente a banca não colocará uma questão dessa, né? Mas a questão não estaria errada, né? Porque aqui ele diz o seguinte, ingerir bebida alcoólica quando em serviço, ou seja, tem que ser presenciado, né? Tem que ser presenciado, ele estava bebendo, né? É uma questão, é porque, mas se ele estava alcoolizado é porque ele estava bebendo, né? Ou apresentar-se alcoolizado para prestá-lo, para prestar o serviço. Aí, de repente, o cara é só alcoólico, e se o cara estiver fazendo uso de entorpecente, não é uma infração grave, né? Ou substância psicoativa, né? Ele tomou um remédio contra o que ele tinha, aí tomou um outro lá, aí fez uma ação e ele ficou com a aparência de estar alcoolizado, mas na verdade não era, ele estava sob dependência de substância psicoativa. Lembrem-se, a banca não vai querer gerar esse tipo de polêmica. Eu só estou citando casos aqui para polemizar o negócio, né? Para a gente fazer enxergar um pouco mais longe, ok? Vamos para frente, senhoras e senhores. As transgressões graves tiveram sua classificação baseada nesses 3 incisos, né? Atentatória aos poderes e ao Estado, atentatória aos direitos humanos fundamentais e de natureza desonrosa. Aí elas vão se destrinchar em mais outras questões aí, ou mais outros itens, tá bom, pessoal? As transgressões não enquadráveis em algum dos itens são classificadas pela autoridade competente como médias ou leves. A tipificação só existe grave, média ou leve, não existe infração gravíssima, tá, pessoal? Isso aqui não é o Código de Trânsito, só grave, média e leve, ok? Ao militar do Estado, aluno de curso militar, aplica-se no que concerne a disciplina além do previsto neste Código, subsidiariamente,
nos regulamentos próprios dos estabelecimentos de ensino onde estiver matriculado. No caso, vocês, né? A aplicação das penas disciplinares prevista neste Código independe do resultado de eventual ação penal ou civil. Isso aqui também cai, pessoal, ó. Parágrafo 5º, tá? Aquilo que eu falei, é isolado ou cumulativo, independe um do outro, para que aquela seja absolvido ou seja condenado, ou seja, e etc. Não, independe. Então anotem esse parágrafo 5º aqui que costuma cair e ser cobrado em prova. Transgressões grave, média e leve, já falei. Todo o processo administrativo será garantido ao militar estadual, independente das condições, o direito à ampla defesa e o contraditório, ok? Lembrem disso. É um direito do militar. As sanções disciplinares aplicáveis aos militares do Estado, independente do posto ou graduação, que ocupem são... Aí lá é o para pré-CD, né? Advertência, repreensão, permanência, custódia, reforma, demissão, expulsão e proibição do uso do uniforme e do porte de arma. E nós vamos falar sobre cada uma delas aqui, ok, pessoal? De uma forma bem objetiva. É o para pré-CD, né? Permanência, para vocês memorizarem aí, né? O pré-CD, né? Custódia e demissão, ok? Essas são as sanções disciplinares. O que passar disso aí, pessoal, não tá na lei, marcam errado na hora da prova, tá? Para pré-CD. Permanência disciplinar, repreensão, advertência, proibição do uso de uniforme, reforma, expulsão, custódia e demissão. Cuida! Aí eu botei lá artigo 11, né, constituindo infração administrativa, penal ou civil, isolada ou cumulativa. Lembra desse detalhe, viu? Lembra desse detalhe aqui, pessoal, ó, isolada ou cumulativa. Isso aqui vai ser cobrado em prova, tá? Vamos iniciar lá pela permanência disciplinar. Permanência disciplinar é a sanção em que o transgressor ficará na OPM, que é a Organização Policial Militar, ou Organização Bombeiro Militar. Então, para a gente não falar, né? Mas vamos falar só a sigla. Sem estar circunscrito a determinado compartimento. Ou seja, ele vai ficar dentro do quartel, só que ele não vai ficar preso dentro de uma sala ou dentro de uma cela. Ele pode transitar dentro do quartel, na permanência disciplinar. O nome já está dizendo, permanecer de forma disciplinar, ok? Sobre permanência disciplinar, comparecerá a todos os atos de instrução e serviço internos e externos. O militar, estando de permanência disciplinar, ele tira o serviço dele, ok? Internamente ou externamente. Quando terminar o serviço, em vez dele ir para casa, aí ele tem que ficar de permanência disciplinar como uma forma de sanção. Ele tem que permanecer disciplinarmente no quartel, ele não vai para casa, ok? Aí vamos ver mais um pouquinho sobre a permanência. Não vai ficar em local fechado, cela, alojamento, né? Livre para transitar em todo o quartel sem poder sair, a não ser para cumprir o serviço, a escala ou a instrução. Tranquilo? Custódia disciplinar consiste na retenção do militar estadual no seu quartel, vamos dizer assim, né? OPM ou OBM, sem participar de qualquer serviço. Opa, olha aqui a diferençazinha. Sem participar de qualquer serviço. Aqui, né? Ó, não participa, né, de qualquer serviço. Ou seja, não vai tirar serviço, instrução, atividade, sem estar circunscrito a determinado compartimento também. Aí o cabo diz, professor, então é melhor o cabo pegar uma custódia do que a permanência. Só faz nenhuma das duas, viu? Não queira não, pelo amor de Deus. Então vamos lá, eu vou já explicar aqui. Nos dias em que o militar do Estado permanecer custodiado, né, sobre a custódia disciplinar, perderá, olha aí a lapada, todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do posto ou graduação, inclusive o direito de computar o tempo da pena para qualquer efeito. Quando ele fala qualquer efeito, é tempo de contribuição, que seria o tempo para poder se aposentar, né, os benefícios previdenciários, e tempo de efetivo serviço. Ok, pessoal? Tempo de efetivo serviço. Então vamos lá, o militar está de custódia, nós vamos ver qual é o limite máximo dela e da permanência. Ele não vai tirar serviço, não vai ficar preso dentro de uma cela, não vai ficar preso dentro de um quarto. Ele pode transitar dentro de todo o quartel
durante os dias da custódia disciplinar, não vai trabalhar, vai ficar só dentro do quartel sem fazer nada, ok? Contudo, os dias que ele ficar no quartel sem fazer nada de custódia disciplinar, ele vai perder as vantagens, inclusive remuneração, tempo para promoção, tempo para aposentar, tempo para todos os tempos, para qualquer efeito ele perde, ok, pessoal? E também o dinheiro, tá? Durante aqueles dias que ele não trabalhou, ok? Custódia disciplinar somente, anotem isso aí, pessoal, artigo 20, parágrafo 2, ó. A custódia disciplinar somente poderá ser aplicada quando da reincidência no cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? O que eu vou fazer aqui? Eu vou só apagar aqui, pessoal. Só apagar aqui. Só um minutinho. Para não bagunçar aqui, né? Vamos lá. Opções de ponteiro. Ok. Tá aqui, marca texto. A custódia disciplinar somente poderá ser aplicada quando da reincidência do cometimento de transgressão de natureza grave. Artigo 20, parágrafo 2, ele está dizendo que para aplicar essa custódia disciplinar, o militar tem que ter cometido 2 infrações graves, né? Tem que ser reincidente, tem que ter cometido uma e um tempo depois tem que ter praticado a segunda. Quando dá o cometimento da reincidência, aí é que alcança a custódia disciplinar para ele. Ótimo. Se a questão vier cobrando isso aqui, custódia disciplinar só pode ser aplicada na reincidência da grave? Certo. Só que marquem do lado desse parágrafozinho aí, artigo, se não me falha a memória, eu acho que é o artigo 40. Alguém me ajuda aí, artigo 40 e a 42. Inciso 3, parágrafo 3º, alguém lê aí o Código Disciplinar, artigo 42, se não me falha a memória. Artigo 42, que ele diz que a custódia disciplinar poderá ser aplicada quando o militar cometer apenas uma infração grave. Então, pessoal, o que acontece? Existe uma contradição na lei, ok? E aí, Acla, então se ele disser que pode ser aplicada só uma transgressão grave, eu marco errada. Não, você vai marcar certo. A lei não está dizendo isso? Se a lei está entrando em contradição, é problema dela. Nós não vamos discutir com a lei. Nós só vamos dizer... ele está dizendo, artigo 42, parágrafo 3º, ele está dizendo o seguinte, que a custódia disciplinar pode ser aplicada com uma grave. Lá está dizendo que isso, certo, mas aqui está dizendo o contrário, no artigo 20, parágrafo 2. Está dizendo que quando for na reincidência é que pode ser aplicada a grave. Então, se ele cobrar isso aqui, da reincidência, a gente marca certo. Se ele cobrar lá o do 42, a gente também marca certo. Não vamos discutir com a questão, não. Quem errou aí a lei não foi nós, não, tá beleza? Ok? Deixa eu só achar aqui o Código Disciplinar, deixa eu ver, tá aqui, cadê? Só um minutinho. Eu acho que tá esse aqui, quer ver? Artigo 42, só um minuto, pessoal. Tá abrindo aqui no meu... Artigo 42, parágrafo 3º. É isso mesmo, tá, pessoal? Artigo 42, parágrafo 3º. É isso mesmo. Militar cometer uma transgressão grave já pode pegar uma custódia. Ok? Já pode pegar uma custódia. Deixa eu só colocar aqui o notebook para carregar. Recarregar, né? Só um minuto, please. Pronto, já foi. Então vamos lá. Então todos entenderam, né, pessoal? Aqui, ó, na custódia disciplinar, a gente coloca essa observaçãozinha do artigo 42, parágrafo 3º, tá? No máximo 20 dias permanência disciplinar, custódia no máximo 15 dias. O militar pode alcançar esse tempo, né, sob essa sanção. Vamos mais adiante. Permanência disciplinar. A pedido do transgressor, o cumprimento da sanção de permanência poderá, a juízo, devidamente motivado,
da autoridade que aplicou a punição, vírgula, ser convertido em prestação de serviço extraordinário, desde que não implique prejuízo para a manutenção da hierarquia e da disciplina. O que está dizendo, pessoal? Nos dias que o militar ia permanecer no quartel de permanência disciplinar, ele, a pedido dele, lógico, ele vai solicitar que aquele dia de permanência seja convertido em serviço extraordinário, ok? Seja convertido em serviço extraordinário. Isso é uma prerrogativa, é um direito do militar, ok, pessoal? É um direito do militar. Tranquilo? Vamos para frente. Aí ele diz o seguinte, na hipótese da conversão, a classificação do comportamento do militar, Estado será feita... Diga lá, Miqueias. Eu acredito que é 42, parágrafo 3º. Dá uma olhada aí para ver se é mesmo. O limite do comportamento, né? É excelente, 10 anos sem nenhuma sanção, 5 anos até 2 repreensões. Bom, isso está lá no artigo 54. Eu já trouxe para cá, pessoal. Mas isso já vai estar no artigo 54, tá? Ok? Eu estou fazendo uma esquematização aqui só para vocês já terem uma ideia. 2 anos até 2 permanências, regular 1 ano, 2 permanências até uma custódia. Ok. Aí ele diz o seguinte, se o militar pegar uma permanência disciplinar, se ele tiver no excelente, no automático já cai para o bom. Copiou o bizu? Uma permanência disciplinar, já pensou, rapaz? Hoje está tendo um delayzinho. Artigo 18, parágrafo 2º. Considerar-se-á um dia de prestação de serviço extraordinário equivalente ao cumprimento de um dia de permanência. O que ele quer dizer? Equivale um dia de permanência, ele converteu, né? Vai ser convertido a um dia de serviço. E nós vamos ver que esse dia pode ser no mínimo 6 horas e no máximo 8 horas, ok? No dia da folga dele. O vermelhinho diz o seguinte aí, pessoal, que está grifado, ó, salvo nos casos em que o transgressor não possua nenhuma falta grave ou média, quando um dia de prestação de serviço extraordinário equivalerá, ou seja, será igual ao cumprimento de 2 dias de permanência. O militar aqui, ele não tem nenhuma falta grave e nenhuma média, ok? Não é isso que está dizendo lá? Ok, nenhuma grave e nenhuma média. Aí, para cada dia de serviço extraordinário, já vai derrubar, já vai abater, vamos dizer assim, 2 dias de permanência disciplinar. Entenderam aí? Qual é o requisito? Ele não ter cometido nenhuma falta grave e nenhuma média. Ok, pessoal? Nenhuma grave, nenhuma média. Para ele ter esse benefício. Então, qual é o bizu que eu dou para vocês? Ele pode cobrar na questão da prova da seguinte forma. Anotem esse bizu. Que o militar estadual para solicitar ou para ter o direito de conversão de serviço extraordinário por dias de permanência disciplinar não poderá ter nenhuma falta grave ou média em sua ficha funcional. Errada a questão, pessoal. O requisito para ele não ter nenhuma falta grave ou média é quando um dia vai ser equivalente a 2 de permanência. Ok? Tranquilo, né? Aí, esse requisito é para essa finalidade. Um dia de serviço vale 2 de permanência. Para ele solicitar a conversão, não necessariamente tem esse requisito. Lá no parágrafo não diz nada disso. Então, ele pode fazer justamente essa junção. Dizer que para ele solicitar, ele não pode ter nenhuma falta grave ou média para ele obter o benefício da conversão de serviço extraordinário em dias de permanência. Cuidado com esse detalhe aí, tá bom? O prazo para ele solicitar será de 3 dias úteis, tá tranquilo. Vamos para frente. O pedido de conversão elide, né, ou perde o pedido de reconsideração de ato.
A gente vai ver isso lá na frente, reconsideração de ato, recurso hierárquico, são os recursos disciplinares, tá, pessoal? Quando o militar está sendo punido. Então, ele está dizendo o seguinte, quando ele pedir para converter, ele automaticamente ele perde esse direito de pedir para que o ato seja reavaliado novamente, tá certo? Os recursos disciplinares, eu coloquei aqui o artigo 56, não vamos cobrar ele nada agora nas questões, tá? Artigo 57 também. Artigo 18. Nos casos em que o transgressor não possua nenhuma falta grave ou média, o pedido de conversão não elidirá o pedido de reconsideração de ato. Opa, mais uma vez, né? Não possui nenhuma falta grave ou média. Aí o que ele diz? Se ele pedir, não vai perder a reconsideração de ato. Ele está pedindo para converter os dias de permanência em serviço extraordinário, não vai perder a reconsideração de ato, se não tiver grave ou média. Tranquilo, mas anota esse detalhezinho aí, tá? Vamos aqui para o próximo slide. Hoje está tendo um delayzinho aqui, eu acho que é a internet. A permanência, a prestação 6 horas mínimo, no máximo 8, já falei, né? O limite máximo de conversão em serviço é de 5 dias, ou seja, o cara tirou 10 dias de uma lapada, 15 dias de permanência, ele só pode converter 5 dias, né? Ok? O militar do estado punido com um período superior a 5 dias, os dias de permanência vão ser os iniciais e os dias de conversão vão ser na fase final, ok, pessoal? Prestação de serviço extraordinário, não poderá aceitar, tá tranquilo. Custódia disciplinar, já falamos no início, perda de vantagens, né? Já falamos, efeito para qualquer, o tempo para qualquer efeito, né? Tempo de contribuição, tempo de efetivo serviço, tempo de promoção, férias, todo o tempo vai ser perdido durante aquele período que ele estiver de custódia, bem como remuneração, ok, pessoal? Já falamos sobre isso, a reincidência da grave, né? Custódia disciplinar. E detalhe, anota aí artigo 42, parágrafo 3º, né? Competência da aplicação da custódia. E eu fiz uma esquematizaçãozinha aqui para mostrar para vocês quem é que tem competência de aplicar a custódia disciplinar. Ou seja, a custódia disciplinar do coronel para cima. Coronel, comandante geral, ok? Quem mais? Controlador geral de disciplina, secretário de segurança e governador, no caso. Aí ele diz o seguinte, a documentação tal, ao governador, parágrafo 2º, anotem isso aqui, ó. Ao governador compete conhecer a sanção disciplinar prevista neste artigo, ou seja, da custódia, em grau de recurso. E esse recurso aqui vai ser o quê? Recurso hierárquico. Vamos supor que o controlador geral de disciplina aplica uma custódia disciplinar no militar e o militar recorre. Se for o controlador geral de disciplina, o militar recorreu, no último instância, que seria o recurso hierárquico, vai para quem? Quem é que vai julgar? O governador, ok? Vamos para frente, nós estamos pegando os bizus das questões que nos interessam para aplicar na prova. Aqui são as principais diferenças, eu sugiro a vocês que imprimam, tá? Ou tirem um print, né? Bata um print, como é que a gente faz para bater um print, pessoal? É o modo de falar, a expressão, né? O expressionismo, tá ok? Vocês entendem, você é inteligente. Permanência disciplinar não fica circunscrita a compartimento, na custódia também não. Na permanência, o máximo 20 dias, custódia máximo 15. Permanência não pode tirar serviço na custódia. Na permanência pode tirar o serviço, na custódia não tira o serviço. Na permanência conta o tempo de serviço, na custódia não conta o tempo de serviço. Permanência, o cara recebe o salário normal, na custódia ele perde as vantagens, né? Perde o salário durante os dias de custódia. Na permanência ele pode converter em serviço extra, na custódia não converte nada. Permanência disciplinar, ela pode ser aplicada na reincidência de falta leve, aqui na reincidência de falta grave, né? Artigo 20, parágrafo 2, e também o artigo 42, parágrafo 3º, que diz que uma grave já pode ser aplicada à custódia, tá, pessoal? Então anota essa observação aí, que é uma contradição da lei e pode ser que caia em prova. Autoridades para aplicação, permanência e custódia. Vamos lá ver quem é que tem autoridade, ó.
Na permanência, do tenente até o governador, pode aplicar. Permanência. Na custódia, já do coronel ao governador. Ok, pessoal? Então, tira um print desse slidezinho aí, que é de suma importância para vocês terem, porque elas se parecem uma com a outra, essas duas sanções disciplinares, e é de extrema importância, ok? Vamos para frente. Vamos falar agora sobre a advertência, forma mais branda de sanção, aplicada verbalmente ao transgressor, podendo ser feita particular ou ostensiva, né, sobre tropa, sem constar de publicação, não é publicada em boletim. Aí ele diz, entretanto, no registro de informações e punições para oficiais, nota de corretivo da praça. Então ela é registrada aonde apenas? Registro de informação de punições dos oficiais, registro de informações de punições dos oficiais, nota de corretivo das praças. Mas a advertência não é publicada, ok, pessoal? Essa é a exceção à regra. Anotem. Todas as demais carecerão, é necessário a publicação para o ato alcançar o militar de forma disciplinar. A advertência não precisa de publicação. Sanção nas faltas de natureza leve, advertência, né, constituindo ato nulo quando se aplica em relação a faltas média ou grave. Ou seja, se o cara cometeu uma falta grave, ele não pode apenas ser advertido. Uma média da mesma forma. Repreensão, sanção feita por escrito ao transgressor, publica em boletim, a diferença já é publicada, ok? É averbado nos assentamentos individual, vai para a ficha do militar. Aplicada a faltas leves e médias, ok? E é nula quando aplicada a falta grave. Tranquilo, bem tranquilo essas duas. Proibição do uso do uniforme do porte de arma. Aplica-se a quem? Isso aqui é uma punição, tá, pessoal? Isso aqui é uma punição. Nós estamos falando de punição, sanção disciplinar. Isso aqui se aplica a quem? Ao inativo, pessoal. Ao inativo. A proibição do uso de uniformes militares e do porte de arma será aplicada nos termos deste código, vírgula, temporariamente, vírgula, ao inativo que atentar contra o decoro ou a dignidade militar até o limite máximo de 1 ano. Então, se vocês observarem na prova, vocês não vão ver lá ao inativo, etc. Você vai dizer assim, foi proibido militar temporariamente no limite até de 1 ano o porte de arma. Você já tem que saber que alcançou quem? O inativo. Se foi temporariamente até 1 ano proibição do porte de arma ou do uniforme, isso aqui é uma punição. Ele está falando de punição. É o inativo. Por quê? Porque lá no estatuto vai ter uma outra situação que é por uma medida cautelar, né, durante um processo, que aquilo não é punição, mas também vai estar proibindo o porte de arma ou o uniforme. E eu já trouxe aqui para vocês só para a gente ter uma noção, ok? Aí aquilo lá não vai ser punição. Estatuto, ó. Porte de arma, salvo por medida de interesse cautelatório de interesse social, né? Aqui, ó. Porte de arma, salvo por medida administrativa acautelatória de interesse social, o militar, né, ser suspenso o porte de arma, aqui ele vai ser suspenso, né? Inativação, ó, aqui, ó, inativação proveniente de alienação mental. Não foi cassado, cuidado, anotem, não foi cassado, porque cassação da ideia que perdeu, morreu, Maria Preá, ok? Não é cassado, aqui é suspenso o porte de arma e não foi também proibido. Proibição, porque quando fala proibição do porte de arma, está falando de punição. E essa proibição do porte de arma aplica-se ao inativo. Ok? Para frente. Aí vamos lá aqui da praça também. Aí ele diz o seguinte, ó. É proibido ao militar estadual o uso dos uniformes e acréscimos que trata esta subseção de forma prevista no Código Disciplinar nas situações abaixo. Manifestação de caráter político partidário, no estrangeiro, na inatividade. Só que ele está falando proibido aqui de uma forma que o militar não vai poder usar nesses detalhes aqui, mas não como punição, tá, pessoal? Por quê? Porque ele não fala de tempo. Quando ele falar temporariamente até o máximo de 1 ano, opa, ele já está falando de punição, ok? Aqui é permanente.
Em qualquer manifestação de caráter político partidário, o militar não pode usar. No estrangeiro também não, salvo se determinado, né? Na inatividade também não, tá tranquilo, ok? E ele diz lá no artigo 72 do Estatuto da seguinte forma: quando houver prejuízo para a hierarquia, disciplina e tal, o militar pode ser designado para outras funções, né? Ser designado a outras funções, enquanto perdurar o processo, podendo ainda a autoridade instauradora proibir-lhe. Aí ele está falando, ó, de proibição. Mas olha lá a diferença, ó. Proibir-lhe o uso do uniforme do porte de arma. Ok? Aí ele diz o seguinte, como medida cautelar. Olha aí, ó. Não é punição. Então isso aqui está se aplicando a quem? Ao ativo. Pode ser ao inativo também? Pode. Se ele estiver fazendo parte desse processo e tal. Só que ele diz o seguinte, ó. Como a gente entende que não é para o inativo, né? Ser designado para o desempenho de outras funções. O inativo não vai desempenhar outras funções. Qual? Aguar a grama, deixar de pegar o pão com leite, né? Ok, pessoal? Então lembra, proibição do porte de arma como punição alcança os inativos. Ao ativo vai alcançar de que forma? Medida cautelar. Ok, pessoal? Medida cautelar. Estiver respondendo um processo se também durante a atividade, né, ele estiver passando por problemas psicológicos, né, atestado médico, afastamento do serviço por problemas psicológicos, aí o que acontece? O porte de arma dele é suspenso. Suspenso, não é proibido, não é caçado. Pega esse bizu. Vamos para frente. Reforma administrativa disciplinar. Essa reforma administrativa disciplinar, a gente falou lá no início que é a reforma 3, né? Reforma 1, por tempo e idade. Reforma 2, incapacidade definitiva. Reforma 3, reforma administrativa disciplinar. Ok? Aí ele diz o seguinte: o oficial, julgado incompatível, né, com o oficialato, após sentença passada em julgado pelo tribunal competente, ressalvados os casos de demissão. Lógico, se a demissão foi posto para fora, né? Para se tornar incompatível da mesma forma ou nociva à disciplina e tenha sido julgado passível de reforma. Então, quando ele estiver incompatível, indigno, lógico, que passar pelo tribunal competente, primeiro, processo e julga, né? Justiça Militar Estadual, o tribunal competente decide e, nesse último caso, que seria a reforma administrativa disciplinar, quem vai aplicar ela, né? Para o oficial ou a praça, ok, pessoal? Porque isso aqui vai causar o quê? Uma causa de inativação. Eles estão indo lá para inatividade, ok? Remuneração do reformado. O militar do Estado que sofrer reforma administrativa e disciplinar receberá remuneração proporcional ao tempo de serviço. Pessoal, como é uma reforma administrativa e disciplinar e o militar está sendo inativado, está sendo processo de inativação, ele está indo para a inatividade. Quem é que determina, quem é que efetiva essa sanção disciplinar ao militar? Boa pergunta. Eu acho que nós já vimos lá que o processo de inativação é por ato de competência do governador. É isso mesmo? Por ato de competência do governador? Reforma administrativa disciplinar? E se for da praça, é do comandante-geral? Então, pessoal, boas perguntas, não é isso? Bora para frente. Demissão ao oficial julgado pela justiça, né, comum ou militar com tempo superior a 2 anos. Demissão, tá? Condenado a pena perda, né, da função pública. Se perdeu a função pública, né, ele vai acarretar uma demissão. For considerado moral e profissionalmente para promoção revelar incompatibilidade para o exercício da função, sentença passada e julgado também da mesma forma acarretará a demissão. São 3 itens. Da praça. Também pena superior a 2 anos, demissão, condenado a pena da perda da função pública 2 anos, por atos de incompatibilidade, função militar. Esse item D aqui, pessoal, nos interessa, nos interessa. Por quê? Primeiro de tudo, comportamento aqui só quem tem são as praças. Então, cuidado. Se ele colocar aqui aos militares estaduais, independente do posto ou graduação, né? Se ele colocar isso,
Independentemente do posto ou graduação, o militar estiver no mau comportamento, cometer infração grave, né? Estando no mau comportamento há 2 anos, acarretará a sua demissão. Opa, errado, independente do posto ou graduação, não. Independente só da graduação, porque o oficial não tem o comportamento e ele pegou um contexto aqui que tem a questão da classificação de comportamento e jogou lá para o oficial, ok? O oficial não tem comportamento, já grifa isso aí, muito embora a gente vai ver lá no final. O item D tem 2 informações. O militar estadual, a praça, né? O militar que estiver, o praça, vamos dizer assim, a praça militar estadual que estiver há mais de 2 anos consecutivos ou 4 anos intercalados no mau comportamento, cometer transgressão grave, acarretará a demissão, mediante o processo, lógico. Qual o primeiro cuidado? Já falei sobre o comportamento, ele colocar para os dois, oficial ou a praça. Não tem, ok? Só as praças. E na questão ele diz assim, a praça militar estadual que tiver há 2 anos consecutivos no mau comportamento, cometer transgressão disciplinar, acarretará a sua demissão. Errado, pessoal. Por quê? Porque ele omitiu a transgressão disciplinar de natureza grave. E tem que ser uma grave nessa questão do requisito aqui de 2 anos ou 4 anos, né? 4 anos no mau comportamento. Tem que ser uma transgressão de natureza grave. Se ele cometer grave 2 anos no mau comportamento ou 4 anos intercalado, aí vai acarretar a demissão, ok? Atentem para esse bizu aí. Houver cumprindo a pena consequente do crime de deserção, né? A praça, quando cumprir a pena do crime de deserção, ó, o que acontecerá com ele, ó? Demissão, ok, pessoal? Considerada desertora e capturada ou apresentada tendo sido submetida a exames e for julgada incapaz definitivamente para o serviço militar. Vai ser o quê? Demissão, pessoal. Também, vamos aqui para a próxima, expulsão da praça. A expulsão, pessoal, ela se incluirá naqueles 3 incisos lá que nós falamos, ações atentatórias contra a soberania do Estado, ações atentatórias aos direitos humanos fundamentais e ações desonrosas, ok? Mas ele diz o seguinte, ó, a expulsão será aplicada mediante processo regular à praça, ok? Cuidado, que independente do posto ou graduação, o militar estadual poderá ser expulso, não. A expulsão só alcança as praças, tá bom, pessoal? Não alcança aos oficiais. Vamos lá. Atentar contra a segurança das instituições, praticar atos desonrosos, ofensivos ao decoro profissional. E a gente colocou as mesmas ocasiões lá do início da aula que a gente falou, né? Os mesmos itens para a gente ter uma percepção, ok? De como, né, que poderia alcançar a expulsão. Participação em greve ou passeata. Ele diz o seguinte, a participação em greve ou em passeatas com uso de arma, ainda que por parte de terceiros, configura ato atentatório contra a segurança das instituições nacionais. Então, isso aqui vai entrar aqui no primeiro, ó. Ação atentatória, né, contra as instituições e contra a segurança. Seria praticamente um ato, considerado ato contra a segurança, né, do Estado. Ok, pessoal? Lembrando que lá ele diz qualquer tipo de armamento. Ok? Não necessariamente que seja arma de fogo. Pode todo mundo com espetinho de churrasco. Vai ser considerado como arma, ok? E agora é hora de simulado. Olha aí que maravilha. Vamos sair aqui só para a gente pegar aqui as questões do início. Deixa eu ver. Só um minutinho, senhoras e senhores. Deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Só um minutinho que tá abrindo. Hoje é porque ele tá com um delay aqui, não sei porquê.
30, 10, 9, 8. Deixa eu ver se ele está abrindo aqui. Cuidado, estão tirando vocês, mano. Tirando vocês aí, ó. Tá abrindo agora, cidadão aqui. É eu, mano. Vamos para as questões. Tem um cara aqui, velho. Voltando aqui. Show de bola. Questões nível serpente. Questões nível faca na caveira. E questões nível Jedi. E vamos que vamos. Primeira questão. Exclusivamente por parte de cada integrante da Polícia Militar Estadual, a disciplina será caracterizada pelo exato cumprimento dos deveres do militar estadual, sendo traduzido na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, das normas e ordens. Certo ou errada? Vamos lá, senhoras e senhores. Raciocinando. Cuida. Certo ou errada? Bora, Miqueia. Certo ou errada? Cuida. Andressa. Ok, pessoal? Quando ele diz exclusivamente por parte de cada integrante da Polícia Militar, ele está dizendo que só aos integrantes da polícia. E os integrantes do bombeiro, pessoal? A disciplina, ela é caracterizada para quem? Para a polícia e para o bombeiro, ok? Então a questão está errada. O militar estadual que atentar contra a segurança das instituições nacionais ou praticar atos desonrosos ou ofensivos ao decoro profissional dos militares estaduais, mediante processo regular disciplinar, será aplicada a expulsão da respectiva corporação militar estadual. Certo ou errada? Certo ou errada? Vamos lá, senhoras e senhores. 3, 2, 1. Vamos lá, o tempinho para pensar. A questão vai estar errada, senhoras e senhores. Por que, Áquila? Quando ele diz aqui, ó, o militar estadual que atentar, ou seja, ele está incluindo aqui, ele está colocando a condição tanto faz ser oficial, ok? Ou praça, né? O militar que atentar contra a segurança das instituições nacionais, praticar atos desonrosos, decoro profissional, mediante processo regular, será aplicada a expulsão. Não, a expulsão só vai ser aplicada para as praças. Ok, pessoal? Interpretação de texto. Próxima. O cometimento de apenas uma transgressão de natureza grave poderá acarretar a demissão da praça. Certo ou errada? O cometimento de apenas uma transgressão de natureza grave poderá acarretar a demissão da praça. Certo ou errada? Mas só uma grave, o cara cometeu só uma grave, poderia ter pegado uma custódia, já vai ser pegar uma demissão? Pode acarretar sim ou não, pessoal? Qual a possibilidade que isso pode acontecer? Não existe aquela possibilidade lá que o militar estiver, a praça militar estiver 2 anos consecutivos no mau comportamento ou 4 anos intercalados no mau comportamento. Se cometer uma grave, não acarretará a demissão dele? Olha aí, ó. Certa a questão, viu? Certa. O militar que, mediante apuração de processo regular, estando há 4 anos alternados no mau comportamento, cometer transgressão disciplinar grave, decorrerá a demissão. Certo ou errada? Essa daqui está, o gabarito está errado, pessoal, mas o
O gabarito dela é certo, tá? Porque quando ele fala a interpretação de texto, aqui o gabarito é certo, ó. Ok? É certo. V. Tá tendo um delay aqui O militar que, mediante apuração de processo... Oi. Eu acho que é porque está acontecendo um delay com a internet de vocês, no caso. Mas ela vai estar gravada, tá? Vocês estão vendo aqui qual? A questão de número 3, é isso agora? Micaelen? Ok, é porque está acontecendo um delayzinho realmente na internet hoje. Ele diz o seguinte, pessoal. O militar que, mediante a apuração de processo regular, estando há 4 anos alternados no mau comportamento, se ele vai estar alternado no mau comportamento, obviamente é porque ele vai ser uma praça. Ok? Então aqui não existe a interpretação de texto para os dois. Se ele dissesse independente do posto ou graduação, ok? Próxima questão. Por parte de todos os militares e de cada integrante da corporação militar, a hierarquia será caracterizada pelo exato cumprimento dos deveres do militar estadual, sendo traduzido na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos das normas e ordens. Certo ou errada, pessoal? Quando ele diz aqui, ó, a hierarquia será caracterizada, pessoal, sendo traduzido na rigorosa observância e acatamento integral das leis. E aí, o que vocês acham? Errada. Aí o conceito é de disciplina. Ok, pessoal? O conceito é de disciplina. 15ª questão. O que foi, Micaelen? Questão de número 15. A praça, vírgula, estando há 4 anos alternados no mau comportamento e que cometer transgressão disciplinar grave, mediante processo, será expulsa. Certa ou errada? Vamos lá, pessoal. Certo ou errada? Questão de número 15. Vai dar certo, Miquel. É isso mesmo. Começa assim. Vai dar certo, Miquel. Cuida. O que ele diz aqui, pessoal? Nessa questão. Não é expulsão, ó. É demissão, ok? Aqui é demissão, ok? A transgressão, a sanção disciplinar aqui é de demissão. Ok, pessoal? Não é expulsão. A expulsão é caracterizada naqueles 3 itens: atentatórias ao decoro profissional, aos direitos humanos e ações atentatórias contra a soberania do Estado. Correto? Então, quando ele fala 4 anos alternados de mau comportamento, ele está se referindo à demissão. Próxima. A aplicação das penas disciplinares previstas no Código dos Militares. Eu acho que está atrasada. A internet hoje está tendo um delay. A aplicação das penas disciplinares previstas no Código dos Militares Estaduais não dependerá de ação penal ou civil. Essa aí tá fácil, essa aí. Vamos lá, certo ou errada? Eu acho que tá tendo um delay, viu, Luana? Na internet aí, tá tipo chegando atrasado. Mas a aula vai estar gravada, ok? Questão está certa. Próxima. A participação em greve ou em passeatas, ainda que por parte de terceiros civis.
com uso de arma, configura ato atentatório contra a segurança das instituições nacionais e acarretando a expulsão da referida praça? Certa ou errada, pessoal? Se preocupa não, Micaelen, vai ficar gravada, tá bom? Para você dar uma revisada nessa parte aqui das questões. Vamos lá, pessoal. A participação em greve ou em passeatas, ainda que por parte de terceiros civis. Certa ou errada? Olha aí, rapaz, show de bola. Questão errada, né? Questão errada, porque a participação está sendo das outras pessoas, não está sendo do militar, então não tem porquê, né? Ok. Questão de interpretação de texto aí. O militar que, mediante a apuração de processo regular, estando há 4 anos alternados no mau comportamento, cometer transgressão disciplinar grave, decorrerá a demissão. Certo ou errada? Aqui também, pessoal, o gabarito é certo, tá? Esse X aqui está errado, porque a interpretação de texto aqui, ela está, quando ele diz o militar que, mediante a apuração de processo regular, estando há 4 anos alternados no mau comportamento, quando ele diz estando nessa condição aqui, subtende que só quem pode estar aqui é praça. Se ele dissesse independente do posto ou graduação, ok? Então a questão aqui é certa. A questão aqui é certa. O gabarito é certa. Independentemente do resultado da ação penal ou civil, o militar estadual, sendo considerado e julgado como transgressor, será punido administrativamente. Certo ou errada? Vamos lá, Miqueias, cuida. Cuida, Miqueias, certo ou errada? Enquanto isso, na galáxia houve-se o silêncio, o buraco negro engoliu o Miqueias, foi abduzido. Independentemente, olha aqui, ó, do resultado da ação penal civil, o militar sendo considerado julgado como transgressor, ele foi culpado. Ele vai ser punido administrativamente? Certo. Certíssima a questão, pessoal. Certo? Ela independe dos resultados, ok? E é isso, senhoras e senhores. Terminamos a nossa aula do Código Disciplinar.